Olha, muito obrigado porque você está acompanhando esse seminário sobre o tormento eterno. Eu agradeço por seu interesse. Eu espero que esse estudo ajude você a compreender melhor o caráter amoroso e justo de Deus. Eu quero que você compreenda o caráter amoroso e justo de Deus da perspectiva bíblica. Eu agradeço mais uma vez por você estar interessada aqui nesse estudo. Hoje nós vamos começar aqui no nosso seminário a abordarmos alguns textos que aparentemente ensinam a doutrina do inferno eterno ou do tormento eterno. Na aula passada nós aprendemos que a Bíblia ensina que a morte é um sono sem sonhos até a segunda vinda de Cristo e que, portanto, ninguém hoje desfruta de uma alegria junto a Deus ou num lugar intermediário e ninguém ainda desfruta, ou entre aspas, sofre um castigo no lago de fogo, porque Jesus ainda não voltou para dar a cada um a recompensa segundo as suas obras. De acordo com Apocalipse 22, verso 12 e Mateus 16, 27, o juízo é um evento futuro, o juízo final. Então, é óbvio que só após a volta de Cristo é que as pessoas receberão a recompensa ou o castigo. Mas nós veremos mais textos a respeito desse assunto que mostrarão que o lago de fogo não existe, mas existirá no futuro. Vamos aqui ver alguns textos, tá, que aparentemente apoiam a existência de um tormento eterno. Eu vou ler esses textos pausadamente para você perceber uma coisa muito importante. Muitos irmãos sinceros de várias igrejas acabam descontextualizando ou fazendo uma leitura superficial desses textos e por isso eles creem no tormento eterno hoje, antes da segunda vinda de Cristo. O primeiro texto, mal utilizado, mal interpretado e mal lido, é Isaías 66, 24. Veja o que diz esse texto. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Aparentemente esse texto fala de um tormento eterno. Porém, vamos ler o texto com atenção e refletirmos nas palavras do texto, para nós entendermos o verso devidamente. Primeiro ponto. Olha o que o texto fala no início. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Primeiro ponto. O texto não fala de almas no inferno, nem de espíritos desencarnados. Do que o texto fala? Cadáveres. Primeiro ponto. Se algo vai para o lago de fogo, não é um espírito desencarnado e nenhuma alma penada. É corpo. O texto fala em cadáveres. Segundo ponto, você percebe aqui no próprio texto que ele fala de vermes que nunca morrem. Deixa eu te perguntar, será que Deus teve um descuido e esses vermes aqui comeram da árvore da vida e aí esses vermes se tornaram imortais? Veja o absurdo ao qual nós devemos chegar se crermos nisso. Em que sentido os vermes nunca morrem? Vamos aqui para Isaías 14, 11. Deixa eu explicar isso para você. Nós temos que entender a linguagem bíblica de acordo com o propósito que o autor tinha ao comunicar, ao usar aquele tipo de linguagem. Não é? Então, Isaías 14, 11 diz assim, ó. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, ou vermes, não é? E os vermes, na verdade, são a tua coberta. A Bíblia se utiliza de verbes para falar de uma forma poética da morte e da total aniquilação do indivíduo. Então, quando fala de um verme que nunca morre, não está falando de um verme que é imortal e que comeu da árvore da vida. É uma forma de dizer, de se referir à totalidade da destruição do indivíduo.
Até porque no contexto fala-se em cadáver. E outra coisa, não tem verme que vive eternamente num lago de fogo literal, não é? E aí fala no restante, né? O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Veja, como que o fogo não se apaga se o que está sendo queimado aqui são cadáveres no contexto? Nós temos que entender, mais uma vez, o significado da expressão fogo que não se apaga aqui no contexto bíblico. Vamos ver? Vamos aqui para Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, versos 47 e 48. E disse ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda a erva verde, toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela, se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Veja, aqui Deus fez uma profecia contra o reino do sul. Ele diz que o fogo que Deus mandaria nunca se apagaria. Em que sentido? O fogo, quando mandado por Deus, não se apaga enquanto Deus não o queira que se apague. O fogo vem de Deus, não há ser humano que apague. Isso significa também a irrevogabilidade do castigo de Deus. Não significa que a pessoa ficará eternamente queimando, mas que os efeitos deste fogo serão eternos. A pessoa nunca mais será ressuscitada. Outro texto que vai lhe ajudar a entender a expressão fogo que não se apaga, se encontra aqui em Amós, capítulo 5, versos 5 e 6. Veja, na nossa cultura ocidental, se pensarmos fogo que não se apaga, fogo eterno, vamos pensar que isso se refere à durabilidade do castigo. Mas lembre-se, a Bíblia não foi escrita com essa perspectiva ocidental, ela foi escrita com a perspectiva hebraica. Então, fogo que não se apaga se refere à irrevogabilidade do juízo divino. Se refere ao castigo divino que terá uma sentença eterna. Não se refere à duração do castigo no lago de fogo, mas ao resultado de um indivíduo ser castigado no lago de fogo. Isso que significa a linguagem bíblica. Tá? E aqui em Amós capítulo 5, versos 5 e 6, encontramos o seguinte: porém não busqueis a Betel, nem Gilgal, certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Por que o fogo não se apaga? Porque quando Deus manda esse fogo, ninguém pode apagar. O fogo, o castigo de origem divina, só pode ser apagado por Deus, não pode ser apagado pelo ser humano. Então a Bíblia não está dizendo que o indivíduo será atormentado para sempre no lago de fogo, mas que os efeitos, o resultado será eterno, porque este fogo vem de Deus. Agora você pode entender melhor Marcos 9, 43 a 48, onde Jesus faz menção a esse texto de Isaías 66, 24 que eu li. Quando Cristo diz assim, ó, temei aquele, ele diz assim, né, é melhor tirar uma mão ou o olho fora do que o corpo inteiro ser jogado no inferno, onde o fogo não se apaga e onde não morre o verme. Cristo está ali usando a linguagem de Isaías, na qual fala o que? De cadáveres, não fala de almas, ok? Fala de cadáveres sendo jogados no lago de fogo. E o lago de fogo ao qual Cristo se refere em Marcos 9 é o lago de fogo que existirá após a segunda vinda de Cristo. Não existe um lago de fogo hoje. Eu vou estudar com você isso mais para frente, mas lembre-se, Apocalipse capítulo 20, versos 8 a 10. Na verdade, leia todo o capítulo 20. Você vê que é depois de um período chamado 1000 anos é que existirá o lago de fogo. Antes disso não existe.
Então, quando Cristo usa o termo inferno, que na verdade no original grego, ali em Marcos 9, é Guiena, Cristo se refere não a um lago de fogo que existe hoje, mas se refere a um lago de fogo que existirá após o milênio, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 10. Eu quero aqui ler para você uma citação do doutor Edward Fudge, teólogo protestante. Eu até já citei esse teólogo aqui no seminário sobre imortalidade da alma. Ele é um teólogo que escreveu um livro aí de mais ou menos 500 páginas, onde ele refuta a doutrina da imortalidade da alma e do tormento eterno. E esse teólogo evangélico diz o seguinte, sobre Isaías 66, 24, e comentando também Marcos 9, 43 a 48. Ele fala assim, ó, tanto os vermes quanto o fogo falam de uma destruição total e final. Ambos os termos também tornam a cena repugnante. Ele está totalmente certo. Porque tanto em Marcos 9, quando Cristo fala do inferno, quanto, ou Guiena, não é? Quanto em Isaías 66, 24, o tema ali é que são cadáveres, não são almas penadas ou espíritos encarnados. Então o Dr. Fudge está corretíssimo em dizer, não é, que tanto os vermes quanto o fogo simbolizam uma destruição total e final. Se referem à irrevogabilidade do castigo de Deus. Se refere à consequência eterna do castigo e não à duração. E por quê? Repito, se de acordo com Apocalipse 22, verso 2, só os justos comerão da árvore da vida, só os justos serão imortais. Para o ímpio ser atormentado eternamente no lago de fogo, ele deveria comer da árvore da vida, meu amigo. Mas como ele não vai comer da árvore da vida, ele não pode ser atormentado eternamente no inferno. Até porque, em João capítulo 3, verso 36, encontramos o que aqui? Deixa eu ler aqui para vocês esse texto. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você percebeu? A vida eterna é apenas para quem crê em Jesus e o aceita como Salvador e come da árvore da vida. Se o ímpio não aceitará Jesus como Salvador e não comerá da árvore da vida, é muito mais coerente crermos que ele será sim castigado no lago de fogo, proporcionalmente às suas obras, mas que não será um castigo com duração sem fim, mas com resultados eternos. Ou seja, a pessoa passará pela segunda morte, para a qual não há mais ressurreição. Amigos, por hoje é só. Na nossa próxima aula eu vou mostrar para vocês que o inferno ou o lago de fogo não existe hoje, existirá no futuro. Então é muito importante que você também acompanhe a próxima aula. Deus te guarde e até uma próxima.